Porta também, né? Nunca foi preciso, porque a gente toca no bate-papo, o Rafael dá um jeito lá depois. Né? Não, quem vai falar no começo, mas é vocês aí, né? Não vou falar nada, vou esperar a minha parte. A tua parte, ou se você quiser interagir nesse pedaço, pelo menos para tu dar uma ideia de mercado, se está aquecendo ou desaquecendo, em que pé que as coisas estão, em função desse item que ele está citando, que é basicamente a indicação dessa grande crise que o Brasil vive, né? Vamos lá. Vamos. Olá, meus amigos, boa noite. Pela TV Câmara, NET Canal 4, está entrando no ar mais um Universidade e Comunidade. Um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras. Vamos ao ar todas as sextas-feiras, às 19h30. Mas você pode nos acompanhar também no YouTube, acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, lá estaremos com todos os nossos programas. Este é o de número 26. O programa de número 26 pode ainda ser comentado no facebook.com.br/Universidade e Comunidade, acesse, dê sua opinião em relação ao nosso trabalho. Este é um projeto que tem como firme propósito de levar informação à comunidade, aproximando a universidade da comunidade onde ela está inserida. Hoje nós recebemos aqui o Stefano. Professor Stefano, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, professor Gisvaldo. Prazer estar aqui contigo novamente. E hoje receberemos também para a nossa entrevista o José Francisco Garcia. Ele é ex-aluno da Universidade Federal de São Carlos, no campus Araras. E nós começamos neste ano fazendo uma série de entrevistas com egressos do campus Araras, mostrando o que a universidade é capaz de produzir do ponto de vista de pessoal. Zé, boa noite, um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Josivaldo. Obrigado pela oportunidade. Nós aqui agradecemos, é realmente uma alegria recebê-lo aqui. E vamos, como fazemos sempre, aos nossos destaques da semana. Começamos com o Stefano. Muito bem. O destaque da semana que eu vou apontar vai ser sobre o relatório do FMI, que foi publicado nessa semana. O FMI ele fez um relatório de 2014 da economia mundial e umas previsões para 2015 e 2016. Nesse relatório, foi apontado que a economia global cresceu 3,4% em 2014. E a projeção é de um crescimento de 3,5% para esse ano de 2015 e 3,8% em 2016. O Brasil vai registrar uma retração na economia de 1% nesse ano. E vai ser a principal contribuição negativa para a expansão da América Latina. Então, a previsão do FMI é que os países desenvolvidos cresçam 2,4% nesse ano, os países emergentes 4,6%. No Brasil, no caso do Brasil, esse decréscimo de 1% na América Latina, deixa o Brasil só atrás da Venezuela. Países como Peru, Colômbia e Argentina vão ter um desempenho superior. E a América Latina não vai ser, na verdade, o índice do Brasil, ele acaba puxando o índice da América Latina para baixo. A América Latina não apresenta um desempenho satisfatório por conta do Brasil e da Venezuela, que acabam despencando esse índice de desenvolvimento da economia na América Latina, que vai ficar em torno de 2,6%. Entre os países principais do mundo, a Rússia também vai ter um desempenho bastante fraco. E a nível mundial, o Brasil praticamente ele perde para poucos países só, e a Rússia, no caso, é um deles. A gente já vem falando sobre as questões econômicas do Brasil há um tempo, já há quase 2 meses, e esse é mais um dado, é mais uma informação não muito boa, na verdade, bem ruim para o nosso país, né, professor? Bem ruim. Nós temos comentado regularmente aqui, e todos os indicadores apontam para um ano muito difícil, um processo de recuperação lento. Um outro indicador que aconteceu na última quarta-feira é o do próprio governo federal, porque ele precisa fazer a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Na LDO ele precisa dizer quanto haverá de crescimento no próximo ano, 2016, e, consequentemente, admitir ou projetar o que acontecerá em 2015. E na projeção do próprio governo é compatível com essa projeção do FMI, ou seja,
inflação de 8,2% e retração no crescimento de 1%. Quer dizer, para o próximo ano seria uma inflação de 5% e crescimento de 0% ou próximo disso. O que quer dizer que a retomada vai ser lenta. E assusta também quando você observa que muitas categorias de servidores públicos, elas se encontram nesse momento em fase de negociação com o governo para 2016, porque quanto que eles receberão de aumento ou não, deverá constar na LDO, e como eles estão observando que não haveria nenhuma perspectiva de reajuste, considerando uma inflação de 8%, então eles já se preparam para um segundo semestre de discussões duras com o governo, e isso é extremamente preocupante, tudo que está acontecendo nesse momento. É muito complicado. Zé Francisco, você que atua no mercado, como é que está o mercado hoje, frente a essa circunstância econômica que o país vive? Osvaldo, como você bem colocou, a situação hoje do mercado sucroenergético, embora nós tenhamos empresas que estão acima da média, estão calçadas, estão estruturadas, a média nossa do país é extremamente crítica nesse setor. Embora nós tenhamos crises também em outras culturas, como soja, milho, os grãos em geral estão sofrendo esse impacto do setor, o sucro energético eu vejo que é o que mais está tendo dificuldade em tanto se manter e com de rápida recuperação. Você colocou aí que a recuperação vai ser lenta e eu creio que para a gente isso vai ser cada vez mais difícil. Que a gente comentou, chegou num limite mínimo, que não tem mais onde descer, só que a retomada do setor vai ser complexa. Como dizem os especialistas, a retomada é na forma de U, né? Quer dizer, ela chega no fundo do poço e vai lentamente passando por ele e depois voltaria a subir. Muito bem. Tudo bem, Stefano? Tudo bem. Muito bem, vamos ao meu destaque da semana. Está acontecendo, ou aconteceu até a última quinta-feira, um encontro nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, promovido pela Bloomberg New Energy, um braço da Bloomberg, sobre produção energética, produção de energia de forma alternativa. E isso, pasmem, é tão grande atualmente no mundo que eles admitem até que a terminologia alternativa já não faz mais tanto sentido em função do forte crescimento dessas atividades no último ano. E, pasmem novamente, a conclusão que eles tiram a partir desse trabalho é que existe uma mega oferta de energia no mundo. Tanto é que o preço do petróleo está relativamente barato. O preço do petróleo baixou e energias renováveis aumentaram a sua presença no mundo, inclusive com preços muito mais baratos. No caso específico das células fotovoltaicas, o que é? São placas geradoras de energia que se instalam sobre os telhados das casas ou das fábricas, e essas placas, ao captarem energia, transformam essa energia elétrica, em eletricidade, que é utilizada seja pelaquela residência ou até disponibilizada o excesso para a corrente elétrica do município, da região, daquele local onde se encontra. Isso gera crédito para aquele consumidor. Isso já pode ser feito aqui em São Paulo, isso já pode ser feito no Brasil, porém ainda caminha a passos lentos. Quanto cada país produz? A Alemanha é líder mundial em células fotovoltaicas, né, tendo uma produção da ordem de 28%. 28% da energia produzida na Alemanha, hoje que é um país frio, que é um país com pouca incidência de raios solares, né, desses 28%, a maioria é de células fotovoltaicas. No caso específico da Grã-Bretanha, 19%, China, 22%, Estados Unidos, 13%. Essa é uma atividade que aumenta na ordem de 15%, aumenta na ordem de 15% os investimentos todos os anos, e no ano passado aumentou 17% o uso. Para vocês terem uma ideia, ano passado, em células fotovoltaicas pelo mundo, foi instalado o equivalente a 7, eu disse 7 Itaipus.
E para o início desse ano, exclusivamente Índia, Nigéria e Austrália, nos 3 primeiros meses desse ano, já instalaram uma Itaipu. Esses 3 países juntos já instalaram uma Itaipu em células fotovoltaicas. Ou seja, é um grande negócio que acontece pelo mundo inteiro. E por que que isso não evolui no Brasil? Boa pergunta, né? Por que que o Brasil está ficando para trás nesse processo? Por conta de alguns fatores. ICMS alto, cobra-se exageradamente ICMS nesse item, falta de financiamento que permitiria um retorno mais rápido, as placas são importadas, não houve incentivo para a produção dessas placas no Brasil, tá? E o aumento do dólar, nesse último período, vem complicando a instalação de placas no Brasil, tendo em vista que elas são importadas, como foi dito. Recentemente, até com o aumento do custo da ordem de 60% da energia elétrica, essas placas, mesmo com o aumento do dólar, estão se viabilizando. E eu abriria para comentários. Josivaldo, não é querer criticar, mas o Brasil está numa situação complicada, né? Em janeiro agora viveu um fantasma de um novo apagão, né? A gente tem uma situação complicada. Existem dados do Brasil? Infelizmente não. Você sabe que eu procurei... Deve ser mínimo também, né? Não, eu já vi esse dado, posso ficar devendo aqui para os nossos telespectadores, mas é menos de 1%. Eu já vi, é 0 alguma coisa. Eu não vou... que teria um potencial grande para investir enorme, nisso. Enorme. E considerando um país tropical como nós temos, talvez... Porque a grande vantagem dessas células fotovoltaicas é que você não precisa de rede de distribuição. Instalado sobre o teto de qualquer casa. Se você que está em casa entrar no Google, depois do nosso programa, claro, você vai conseguir, ao chegar em qualquer cidade pelo Google da Alemanha, você vai ver que todas têm placas fotovoltaicas instaladas nas casas, distribuídas de uma forma intensiva, muito intensiva, e aqui no Brasil isso passou ou quase passa desapercebido. Atenção, um item muito interessante é que a UFSCar Campus Araras tem alguns projetos, basicamente 2, um pequeno e uma que está sendo instalado agora, relativamente grande, em relação ao tema para a produção de energia com células fotovoltaicas dentro do campus. Isso é extremamente inovador, acho que aqui em Araras nós não temos nenhum outro exemplo, não sei, mas pelo que eu conheço não. E fica o convite para quem está nos assistindo para conhecer esse projeto em breve, já está sendo instalado lá dentro da UFSCar, e para nós vai ser um prazer poder recebê-los, né, dentro da universidade para divulgar essas instalações de células fotovoltaicas dentro da universidade. Num futuro muito próximo estará pronto lá, e no segundo semestre, no futuro próximo aqui no nosso programa, um professor muito vinculado, o professor João Teles, vinculado a esses projetos, ele vai vir fazer uma explanação melhor sobre o tema, que ele é uma pessoa que trabalha de uma forma indireta com relação a essas ações, tá ok? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Tudo bem? Então vamos para a nossa entrevista da semana. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o José Francisco Garcia. Zé, você é de onde? Nasci em Monte Alto. Monte Alto. São Paulo. Monte Alto, São Paulo. Tá, ok. Ele fez graduação em Engenharia Agronômica pelo Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de São Carlos, aqui no Campus Araras. Fez mestrado e doutorado em Entomologia pela Exalc USP, em Piracicaba, com ênfase no manejo integrado de pragas da cana-de-açúcar. Atualmente atua como consultor, tem se dedicado à pesquisa e desenvolvimento para as principais empresas nacionais e multinacionais, além de capacitação técnica e acompanhamento das atividades de empresas voltadas ao setor produtivo. Nesse programa 26, o Zé vem falar para nós sobre controle, como controlar pragas de forma biológica. Zé, o que é controlar pragas de forma biológica? Josivaldo, a utilização de inimigos naturais ou patógenos, quer seja insetos ou fungos, bactérias, vírus, é uma linha que tem uma demanda enorme em termos de controle biológico no mundo. Então, o Brasil, ele vem fortemente adotando essas metodologias. Então, por exemplo, o antigo Instituto do Açúcar e do Álcool,
que hoje é a UFSCar aqui em Araras, ela que foi a precursora de trazer o controle biológico, que é o maior programa de controle biológico que nós temos hoje no mundo, é o da Cotésia flavips, em Diatreia saccharalis em cana-de-açúcar. Então, aqui foi o berço da introdução desse inimigo natural para controlar uma praga. E hoje nós temos esse exemplo mundial. A tendência, tanto de empresas, como você citou aí, de nacionais, multinacionais, o investimento é uma linha certa que vai haver. Então, o mundo quer isso, o mundo quer uma produção mais verde, com menos impacto e que tragam resultados não só de sustentabilidade, mas que também chegue a um resultado financeiro. Claro. Você falou especificamente da praga relativa à cana-de-açúcar. Do ponto de vista, eu teria duas perguntas. Do ponto de vista de mercado, isso é forte no que tange a cana-de-açúcar? E você teria outros exemplos que poderia passar para nós a respeito desse controle? Sim. Josivaldo, hoje cana, por nós termos a maior área do mundo em cana-de-açúcar, o maior programa de controle biológico, é um exemplo que a gente usa e é a minha área, que eu trabalho com isso. Mas se você pegar, por exemplo, a utilização de fungos para o controle de mofo branco em soja, existe isso. A tricograma para controle de lagartas em tomate, na Bahia, por exemplo, que é um grande exemplo também de controle. Utilização de fungo, por exemplo, o metarrhizium controlando marranarva em cana-de-açúcar. Isso tudo em operações comerciais, já disponíveis? Sim, sim. Hoje nós temos laboratórios, grandes laboratórios aqui no Brasil, que produzem massalmente, tanto parasitoides como fungos, bactérias, e são vendidos comercialmente. Nós temos gargalos? Temos e muito, principalmente em questão de formulação. Você quer comprar um produto biológico, mas que seja viável economicamente e que tenha uma eficiência de controle, certo? E que muitas vezes as pessoas confundem que controle biológico tem que ser uma ferramenta barata. E não é por aí. Então, há um custo para se produzir e isso tem que ser agregado ao produto que está sendo comercializado. Claro. Nesse caso, a inserção desse produto, né, na verdade, assim, você reduz o número da utilização de agrotóxicos, seria isso? Sim. E você utiliza, no caso, organismos vivos. Mas em questão da biodiversidade, isso afeta alguma coisa ou não afeta a biodiversidade local? Assim, tudo que nós embutimos no processo causa impacto. É óbvio que se nós utilizarmos um fungo, o impacto vai ser muito menor do que usar uma molécula química, por menos agressiva que ela seja. Então, por exemplo, o metarrhizium é um fungo que não é específico, ele vai atuar em vários insetos, sejam benéficos, pragas, ele atinge bem a cigarrinha da cana, atinge, só que ele pega outros insetos. Então ele causa o impacto? Causa, mas muito menor em relação à molécula química. Mas é a tendência hoje em grandes áreas, isso que é o interessante. E também são controláveis. Por exemplo, o fungo. Você utiliza ele na agricultura, mas também controla. Sim, nós temos o fungo, que é um fungo entomopatógeno, ou seja, ele vai trabalhar em cima de matar o inseto. E diferente do fungo que atua como uma enfermidade da planta, certo? Uma ferrugem, por exemplo, que vai atuar em cima da planta de forma daninha. O que você está comentando é que o fungo, ao se instalar no inseto, ele o destrói, né? Sim. E aí, como aconteceria naturalmente uma diminuição da quantidade de fungo que o inseto deixou de existir, seria isso, né? Sim, controla eficazmente. A ideia é substituir cada vez mais a utilização de insumos químicos. Hoje nós estamos num processo de transição, mas, como foi dito no começo, a tendência das empresas é aumentar o seu portfólio com esses produtos verdes, logicamente corretos. O que eu queria pegar carona no que o Stefano
estava comentando é se não haveria, ou se nós temos exemplos de risco, de que esse fungo, de uma forma descontrolada, passasse para outros insetos benéficos, se existe esse histórico, a partir do momento em que ele não consegue mais, por conta da inexistência da praga, se alojar nela, ele teria essa multiplicação fora de controle? Não existe esse risco? Não, esse potencial não é conhecido, não, né? Porque ele tem que ser embutido continuamente no processo produtivo. Não é que você agrega esse fungo no ambiente e ele vai perpetuar para sempre ali e vai te causar problemas. Então, hoje, em usinas que nós trabalhamos, que já vem utilizando há anos o controle biológico, pela cigarrinha, com o fungo metarrhizium, naturalmente você vê um decréscimo da praga em 20%, 30%, naturalmente. Então, mas com a necessidade de todo ano você incrementar isso no sistema produtivo. Entendi. Você falou de preço. Vamos falar de preço, falando tanto de dinheiro no início. Uma questão que eu também faço. Pode fazer, pode Fica fazer. à vontade. Não. Porque você comentou que existe uma relação de preço que às vezes as pessoas entenderiam que aquilo deveria ser mais barato. E não é mais caro, como estamos? Oswaldo, tem um preço, infelizmente, pelo menos nós temos aqui no Brasil, um processo produtivo extremamente manual. Então nós não temos uma automação em produção, em larga escala, para que você consiga reduzir custos de produção. Então, se nós nos compararmos a Colômbia, por exemplo, um copo com 1.500 vespas lá, de Cotésia flavips, custa R$19. Aqui no Brasil, R$3,50 a R$4. Então você vê que a valorização em outros países aqui da América do Sul, América Central, são muito maiores. E isso, infelizmente, prejudica o produtor desses produtos aqui no Brasil. Porque qualquer deslize que ele der, qualquer eventualidade no processo produtivo interno, ele vai ter um problema que pode vir até fechar as portas em virtude disso. Então, ele trabalha com uma margem muito pequena em relação ao que ele mereceria ganhar. E o mercado, às vezes, ainda pressiona para esse preço ser menor ainda. E o que dificulta a vida desse produtor, esse empresário do ramo biológico. Mas, José, você comentou que no Brasil essa produção ela é manual ainda, né? Sim. Em outros países tem um exemplo de automação nessa... Sim, nós temos. A questão que vocês tocaram aqui no começo, a falta de investimento e talvez a falta de buscar esse recurso, como buscar o recurso, é o que dificulta isso. Porque, embora nós tenhamos que embutir as pessoas em algum momento, alguma coisa manual, em algum momento ali dentro do sistema produtivo, há como automatizar muita coisa. Porque nós temos uma baixíssima utilização disso no processo todo. Então, há muita coisa que avançar. Avançando isso, nós vamos ter uma diminuição de custo, porque nós vamos ter uma escala onde tem máquinas fazendo o que um grupo de pessoas estariam fazendo. O Brasil exporta? Sim. Nós temos empresa hoje aqui que produz ovos de Anagasta, exportam para a Europa, por exemplo, para eles criarem o tricograma lá e utilizarem suas lavouras. Lavoura de? Tomate, grãos, essas culturas que eles produzem por lá. Entendi. Tá. Aqui na América do Sul é comum? Sim, nós temos programas grandes aí, por exemplo, a Bahia com tomate. A gente teve um ataque de Helicobacter pyrmidra, que é uma praga que teve um surto elevado, já veio com o desenvolvimento de resistência a alguns produtos químicos, onde o tricograma se adequou muito bem nesse nicho de mercado. Entendi. A questão é que na hora em que se tem um preço mais elevado, né, e uma certa dificuldade de aplicação, fica muito mais difícil para você convencer o produtor a largar aquela estrutura química que ele trabalha e aplicar esses conceitos pelo simples, não simples, mas pelo fato de se ter o ganho ambiental, vamos dizer assim. Né? Tem a questão do preço que
Ao elevar o preço e aquilo tem alguma dinâmica de aplicação um pouco mais complexa, o sujeito vai pensar duas vezes, porque ele não receberia, ou receberia, pode ser uma pergunta, um diferencial em algum produto por conta disso? Hoje nós temos certificadoras, por exemplo, que você tem a sua usina certificada e ela está apta a atender mercados no mundo. E com isso você teria valorização diferenciada em relação ao comum. Como nós temos usinas hoje que produz açúcar orgânico, açúcar biodinâmico e tem nicho de mercado disposto a pagar por isso. Então o mercado há, Josivaldo. Agora, a adoção é a longo prazo. Poucas usinas no país hoje produzem um açúcar orgânico, algumas muito pequenas produzem um açúcar biodinâmico e todos têm. Por exemplo, biodinâmico na Alemanha tem um mercado já certo para esse açúcar. Entendi. E aqui na região, você está falando especificamente da cana, né? Mas a gente sabe que também temos lavouras de tomate, de laranja. Você sabe também se eles empregam esse recurso na nossa região? Tem pragas dos citros que utilizam de insetos, também predadores, parasitoides, para controlar suas pragas. Então todas as culturas, na sua grande maioria, têm esse tipo de inimigo natural. Mas que às vezes é difícil de produção, ou pelo mercado muito pequeno as pessoas não se interessam. Crisopídeo em fruticultura. Aqui no Brasil nós temos uma fruticultura muito forte no Nordeste, que é toda exportada, só que a utilização de um inseto desse, que é um predador, é difícil em virtude de ter alguém interessado em produzir isso lá. Mas teria um mercado específico para isso, e um mercado bom. Da forma como você coloca, todo um universo de coisas e de muito interesse, né? Josivaldo, um país que a gente tem uma relação muito forte hoje, que é a Colômbia, eles têm uma mentalidade muito legal em termos de controle biológico e a valorização lá é muito alta. Então, eu me lembro que a gente teve reuniões onde as pessoas expunham produtos biológicos de uma forma extremamente profissional. Olha, formulados, rotulados, registrados. Hoje no Brasil nós estamos avançando para isso. O registro já foi um grande passo. A gente está partindo, hoje tem laboratório aqui no Brasil, poucos, eu conheço 1, 2 que tem uma formulação adequada, onde você compra e é fácil utilizar o produto. Então isso chama atenção para a pessoa adotar a tecnologia. Olha, é fácil utilização, eu consigo de uma forma simples colocar esse produto ali dentro. Joia. Como é que está, se é que está, a transgenia nesse negócio? A parte de transgênicos hoje em cana tem muito estudo, a gente trabalha em cima disso, a nossa empresa trabalha, por exemplo, na parte de impacto. O que um OGM poderia ocasionar, um organismo geneticamente modificado, poderia ocasionar no impacto no ambiente, entre aspas, como o inseticida ocasiona. E a gente vê que não tem impacto, certo? Agora, a dificuldade é muito grande ainda para a gente introduzir essas variedades no mercado, Josivaldo. Nessa década, ainda até o final dessa década, a ideia é lançar alguma coisa para o mercado. Você está falando em termos de cana-de-açúcar. E do inseto, alguma coisa já tem sido feita ou não? Modificado? O inseto geneticamente modificado, nós tínhamos um programa fantástico, de controle justamente no Vale de Fruticultura do Nordeste, onde nós tínhamos moscas das frutas estéreis. Então você teria machos estéreis acasalando com fêmeas, mas elas não gerariam ovos férteis. Só que pelo desincentivo do governo, esse programa veio a acabar. Temos programas urbanos, por exemplo, para mosquito da dengue, aqui em Campinas, tem empresas já trabalhando nisso, com inseto transgênico, onde ele vai atuar como um inseto normal, só que vai gerar ovos inviáveis, por exemplo. E a nível de mercado, uma previsão para o Brasil, você tem alguma estimativa? De curto prazo disso avançar ou não? Você fala, no Nordeste teve um programa que encerrou. Olha, você pega o Peru hoje é reconhecido a produção de aspargo peruano. O melhor aspargo, acho que do mundo aí, em termos de qualidade, porque ele é produzido numa região desértica, com alta tecnologia, onde aquele
perfilho, aquele broto que a gente consome, ele é limpo. E lá eles têm uma utilização desse organismo que eu disse para vocês, a parte de crisopídeo, controlando insetos, pragas nessa cultura. Por quê? Para exportar ele para a Europa, já que é um produto de alto valor agregado, eles não aceitam determinados produtos que controlariam essas pragas. Então eles são obrigados a utilizar isso. São pequenas áreas em relação ao nosso tamanho de cana, por exemplo. Mas fruticultura daria para usar. Tempos bicudos, corta investimento. Zé, chegamos ao final do nosso programa, foi muito legal ter você aqui, boa noite, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Josivaldo, e espero que tenha sido claro. Foi sim, realmente foi muito claro, foi muito oportuno para todos nós. Stefano, foi um prazer te receber aqui, boa noite. Prazer também, Josivaldo, boa noite. Um grande abraço e assim encerramos mais um Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los na próxima sexta-feira. Tchau!